Engenheiro e arquiteto, você sabe quanto cobrar para analisar a documentação de um cliente? Você sabia que dá para fazer esse tipo de serviço na regularização de imóvel? Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E todos os dias eu trago aqui conteúdo com o objetivo de te mostrar o passo a passo para você dominar a regularização de imóveis e faturar mais de 10 mil reais por mês, mesmo sem ter experiência na área. E eu não sei se você sabe realmente que dá para fazer dinheiro sem ter que fazer a regularização de imóvel. Sabia disso? Então, o que muita gente erra, e eu não vou ficar fora dessa, tá? Porque eu já errei por muito tempo. Vou ser sincero com você, errei várias vezes, tá? Então eu fiz serviço de graça, sem saber que eu poderia cobrar por esse serviço. E o que é esse serviço que eu fiz de graça? Análise de documentação. Para quem não sabe, a regularização de imóvel é algo onde o cliente fez ali alguma construção ou ampliação, puxadinhos, né, qualquer tipo de puxadinho, ou até mesmo demolição, sem ter feito a aprovação na prefeitura. E aí o que acontece? O imóvel se torna irregular. Se o imóvel se torna irregular, ele está sujeito a multas, ele está sujeito a embargo, ele está sujeito a várias coisas, perder 40% do valor do imóvel, várias coisas que eu te explico aqui no canal, inclusive. Olha, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque tudo que você precisa tá aqui dentro desse canal. Então se inscreve e ativa o sininho aí agora. Então, todos esses motivos fazem com que o cliente regularize o imóvel. Mas muita gente não sabe que existe um processo que antecede e que muitas vezes eu fiz de graça. Antigamente, quando eu ia atender os clientes, o que eu fazia? O cliente chegava, falava que ia fazer uma regularização de imóvel, que precisava. Mas para isso, eu preciso primeiramente analisar a documentação dele, olhar a documentação dele. É um processo rápido? Sim, é um processo que normalmente eu faço ali de 10 a 15 minutos, todo esse processo, analiso e dou um feedback para ele, tudo isso nesse tempo. Sim, só que aí eu fazia isso de graça. Eu não sei se você já escutou falar ali, né, sobre aquela questão que tem até um meme na internet. Na verdade, veio uma notinha, aí foi o cara tava com um carro estragado, daí ele levou no mecânico, o mecânico deu uma notinha para ele de R$ 1.000. E a pergunta dele foi a seguinte: você cobrou R$ 1.000 para apertar um parafuso? Ele não. Eu cobrei R$ 1.000 para apertar o parafuso certo. E é isso que você está fazendo. Você está apertando o parafuso certo. Então imagina comigo. Se você vai analisar a documentação do seu cliente e se você vai passar um feedback para ele, você precisa estar fazendo aquilo da forma certa e você precisa saber fazer esse processo. E é o que você sabe. E por muito tempo eu deixei de vender esse serviço. Então eu fazia isso de forma gratuita, dava um feedback para o cliente, falava para ele, olha, você vai precisar fazer isso, isso e isso. E muitas vezes eu perdi esse cliente, ele ia embora e nunca mais voltava. E aí o que eu fiz? Eu parei para pensar que eu estava perdendo dinheiro. E na verdade eu aprendi isso há exatos 3 anos atrás, onde até então eu fazia de graça. Há 3 anos atrás eu escutei um dos meus alunos que fez a seguinte pergunta: Bruna, você não acha que a gente poderia cobrar por esse serviço? E aí eu falei, faz sentido, faz sentido. Daí o que eu fiz a partir disso? Eu coloquei dentro das minhas documentações, inclusive hoje eu ensino todos os alunos a fazerem isso, tá? Eu errei, mas agora eu não erro mais. E aí eu coloco dentro da documentação e falo para o cliente, eu cobro X reais para fazer a análise da sua documentação. Então vou usar um valor hipotético. Eu cobro de você R$ 1.000 para fazer a análise dessa documentação. E normalmente eu cobro desse valor aí pra cima, tá? Acima de R$ 1.000. Aí eu falo pra ele, vou cobrar R$ 1.000 pra fazer a análise da sua documentação. Se você fechar esse serviço comigo, e vamos supor que a sua regularização fique R$ 10.000, o que é que eu vou fazer? Eu vou abater esse valor da documentação, de todo outro processo de regularização. Então, ó, era R$ 10.000, eu te cobrei R$ 1.000 lá no começo, então agora você só tem que me pagar R$ 9.000. Beleza. Agora, se você não fechar esse serviço comigo, o que é que vai acontecer? Eu fico com esses R$ 1.000. E eu já deixo claro isso no contrato. E muitas vezes eu achei que isso não era um serviço que deveria ser cobrado. Mas se eu estou mostrando para o cliente que existe um problema, se eu estou mostrando para o cliente que eu posso ter uma solução para ele, se eu estou verificando documentação do imóvel dele, se eu estou pegando ali horas do meu serviço para estar fazendo esse tipo de coisa, eu preciso cobrar por isso. Então não faça esse serviço de graça. Você pode sim cobrar pela análise da documentação. Bruna, mas é um processo muito rápido que você falou que dura cerca de 10 a 15 minutos. Sim, mas lembra que eu também te falei que é apertar o parafuso certo? É isso que você tem que pensar que é o que você entrega. Então valorize o seu serviço. Se você é engenheiro civil arquiteto e está trabalhando com a parte de regularização de imóvel, saiba que existem profissionais que cobram muito mais que R$ 1.000.
só para analisar a documentação de cliente. E você está perdendo oportunidade justamente por causa disso. Bruna, mas eu ainda não tenho experiência nenhuma sobre a regularização de imóvel. Então você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar o meu próximo vídeo e todos os outros vídeos que estão aqui no canal, porque aqui eu te mostro o caminho para você dominar essa área. E eu te espero agora no nosso próximo vídeo.